Olá, meu nome é Dilon Oliveira, esse é mais um vídeo do canal Vamos Refletir. O tema do vídeo de hoje é Combatendo o Bom Combate. Querido, o apóstolo Paulo deixou essa passagem para nós e disse que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Eu queria levar a gente a refletir nesses dias de hoje sobre o bom combate. Queridos, eu tenho visto muitos de nós se debatendo um com os outros num momento tão difícil. Querido, eu entendo que cada um tem um raciocínio, cada um tem um pensamento, cada um tem uma filosofia, cada um tem um nível espiritual, cada um tem a sua denominação, foi ensinado de várias maneiras e temos níveis sociais diferentes, idades diferentes, tempo de igreja diferente, tudo isso é compreensível, só que nós não podemos perder o nosso objetivo. É interessante pensar no seguinte, que Jesus, ele sempre procurou não julgar, não é isso? Ele sempre evitou o julgamento. É claro que há momentos que a gente tem que se posicionar mesmo, há momentos que a gente tem que se colocar, mas se pudermos evitar alguns combates desnecessários, isso é muito bom que seja feito. Porque nesse momento tão difícil que o Evangelho nós estamos passando, não é isso? A gente precisa ter cuidado para não errarmos o nosso alvo. Com relação ao nosso combate, com relação à nossa guerra, hoje eu estou escutando pouco se falar do diabo. Pouco está se falando do pecado. Pouco se está se falando do inferno. Entenda bem uma coisa que enquanto se está falando da China, enquanto está se falando do coronavírus, enquanto está se falando que A vai fechar a igreja, que B não vai fechar, que tem que fazer culto, que não tem que fazer, que é falta de fé, e que o outro tem muita fé, e que o outro é mais fiel, e que o outro é infiel, a gente acaba perdendo os objetivos nossos e acaba lutando contra nós mesmos. Já disse uma pessoa uma certa vez que nós somos o exército que mata mais soldados do nosso próprio exército. Porque às vezes nós estamos combatendo com a pessoa errada. Querido, o nosso objetivo não é lutar um contra o outro. O nosso objetivo não é atrapalhar a caminhada do nosso irmão. O nosso objetivo não é puxar o tapete do outro pastor, da outra pastora, do bispo tal, do apóstolo tal, não. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes que estão aonde? Nas regiões celestiais. Porque quem é que usa os grandes líderes para matar as pessoas? Certamente, quem usou Hitler estava por trás do diabo. Certamente, quem usou outros líderes como Mussolini, certamente como o diabo se alegrou por dizimar tantas vidas no Holocausto, quantas pessoas morreram pela peste negra, quantas pessoas morreram com a AIDS, quantas pessoas morreram com H1N1, quantas pessoas morreram com sarampo, com tantas notícias, com tantas doenças que vieram sobre a massa, sobre a nossa sociedade. E num momento difícil como esse, é hora de nós darmos a mão uns aos outros, no momento agora, simbolicamente falando, não é isso? É hora de nós nos unirmos nas nossas casas, porque é momento realmente de ficar em casa. Em Êxodo 12 é o momento que Deus fala, fiquem nas suas casas e passem o sangue nos umbrais da porta. E por isso a Páscoa está chegando aí, né? Porque o anjo da morte passou por cima, passou além. Mas eles estavam guardados em casa porque tinham o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de abraçar e há um momento de não abraçar. Isaías fala que há momentos que eram para eles ficarem nas suas casas até que a ira de Deus se passasse. Então, se alguém tem a fé de ir para a igreja, de parar em frente à igreja porque ela sentindo o desejo de adoração, olha, eu fico preocupado com isso, mas é a fé que ele tem. Eu posso até não concordar,
mas eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu devo evitar atribuir, falar mal do meu irmão. Enquanto nesse momento agora, queridos, Jesus, ele sempre aproveitou os melhores momentos, o momento ali do lado para pregar a palavra. Ele fazia comparações, ele usava as parábolas, ele usava a figueira, ele usava as casas, ele usava o templo, ele usava tudo que estava ao seu redor. E nós estamos com a faca e o queijo na mão, se eu posso comparar assim, para pregar a palavra de Deus, porque esse caos que está presente aí pode ser comparado para se dar uma pequena ideia, porque não chega perto ainda, mas um caos que nós imaginamos durante muito tempo, porque as guerras começaram com armas bem menores, né? Isso, coisas manuais. Hoje estamos sofisticados a ponto de termos uma guerra química. Quem disse que isso aí não é um terrorismo? Porque guerra é quando é nação contra exército contra exército. Mas o terrorismo é quando é um exército contra a população. E quem nos garante que isso aí não é uma guerra química? Um terrorismo que está sendo feito com algum objetivo por trás. Mas certamente por trás tem o diabo. Tem todo o projeto do anticristo. Tem todo o projeto da nova era. Então não é hora da gente se dividir. Pelo contrário, é hora da gente nos unir. Deixarmos as nossas diferenças. Porque um é pentecostal e o outro não é pentecostal. Porque um quer fechar a igreja, suspender os cultos, e o outro quer manter o culto e quer fazer as coisas. Querido, cada um tem uma fé. João Batista tinha fé de ir para o deserto e pregar só. Os essênios fizeram isso e ficaram isolados. Mas os sacerdotes, os sumos sacerdotes, queriam ficar no templo. Então cada um tem a sua visão, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua maturidade. E com carinho, com amor, nós vamos ajudando um outro. Mas principalmente, com a nossa vida, pregar o Evangelho e apontar para Cristo nesse momento. E mostrar que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus Cristo irá voltar. Isso são sinais muito claros da vinda dele. São terremotos, são animais como pragas em muitos lugares como estão acontecendo. São doenças e a tecnologia avançando de uma forma extraordinária. Querido, quantas coisas têm acontecido mostrando que Jesus Cristo está próximo de voltar. E nós precisamos estar com o nosso coração limpo, entendendo que a nossa guerra, o nosso combate, não é contra irmãos, não é contra pastores, não é contra quantas pessoas gastando muito tempo na internet. Não, porque eu sou arminiano. Não. E aí começam a arrumar tantas teses. Não, porque eu sou pré-milenista. Não, porque eu sou pré-tribulacionista. Não, porque eu... E a gente começa a perder tanto tempo com isso, com tantos ensinamentos, com tantas guerras, com tantos conflitos, enquanto na verdade precisamos pregar um evangelho puro, um genuíno, um evangelho que realmente leve para as pessoas uma transformação de vida, uma transformação de caráter, uma mudança verdadeira, de que com atitude a gente olha e fala assim: ali vai um homem de Deus. Que nós possamos nesse momento, e nesse caos todo que está acontecendo no mundo, não só aqui no Brasil, que nesse momento que nós estamos nos nossos lares, nós possamos refletir sobre tudo isso. E que nós saiamos, dessa situação diferentes. Que as nossas mensagens nos nossos púlpitos sejam diferentes. Que a nossa atitude no púlpito sejam diferentes. Que a nossa atitude em casa, na rua, no trabalho, no colégio, na faculdade sejam diferentes. Que nós não precisemos ouvir mais mensagem de que um pastor está se suicidando, de que alguém está se afastando por isso ou por aquilo. Que possamos viver um evangelho firme, que possamos ser exemplo para muitos, para que o Senhor, quando vier, nós possamos
apresentar a Ele as nossas mãos e ter as nossas mãos obras, porque é para isso que Ele deu o dom para mim e deu o dom para você, para nós ganharmos almas para o seu reino. Que nós possamos focar em Jesus, entender que nossa luta e o nosso combate não é com os que estão ao nosso redor, mas a nossa luta, o nosso combate é contra o diabo, que tem cegado entendimentos de muitos e tem abraçado muitos e tem tentado levar para o mal. Que nós possamos ter o Espírito Santo nos iluminando, nos dando força e ousadia nesse tempo para pregar a sua palavra. Ele voltará, Ele prometeu, Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito que vou preparar-vos lugar. E que ao chegar, nós estejamos aí prontos para ir morar com Ele. Deus abençoe a sua vida e vamos refletir!